Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Cleiton Senna, não é isso, Joséildo Rodrigues? E eu sou Joséildo Rodrigues, né? Estamos aqui com Cleiton Senna, ainda é Cleiton Senna, viu? Até porque tá no final do ano, né? E ele fica meio emocionado, sabe? Mas é isso. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer já, né? Pela quantidade de pessoas, né, internautas que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Pessoal Podcast, né? E, assim, dizer para vocês que nós estamos preparando, não é isso, Joséildo? Várias surpresas para o ano vindouro, né? 2024 está aí na porta, Joséildo. Exatamente. E também você pode estar nos acompanhando aí na TCM, né? Diretamente na TCM e também na 95 FM. E nas nossas redes sociais você pode, do Pessoal Podcast, você pode acompanhar detalhes, né? Detalhes do que vai acontecer, do que está acontecendo nesse momento. E antes da gente, né, falar com o nosso convidado de hoje, que é um convidado muito especial, né? E Mossoró sabe disso, né? Mossoró sabe disso. Vamos falar dos patrocinadores? Isso, vamos falar dos nossos apoiadores primeiro, não é isso? Vamos falar da Lume Indústria Química, tá? A Lume é uma indústria de produtos químicos para limpeza, tá? Olha essa embalagem aqui agora que eles lançaram, um sachê, né? De 700 ml, tá certo? Que isso é o lava-roupa líquido, né? O lava-roupas líquido, tá? Tem também aqui nesse sachêzinho, tem o lava-roupas em pó, tá? Tem aqui, se você quiser, já for uma limpeza numa área maior, você compra o lava-roupas líquido, de 3 litros, tá? E temos também, ó, as pastilhas, certo? As pastilhas sanitárias. As pastilhas sanitárias, ó. Tá bom? E temos também a pasta Lume, que essa daqui especificamente é o Max Limão, tá certo? Então, para você que vai limpar, né, sua casa nesse final de ano, seu apartamento, então procura lá na sua rede de supermercado preferida os produtos Lume. Até porque, assim, a gente está falando de produto que a dona de casa consome todos os dias, né? Então, por que não procurar um produto que tem qualidade, que tem um produto que ele, eu digo até que ele quando você precisa diluir para poder usar, como é que é? Concentrado, né? E além do mais, essa pasta de limão, que ela é diferenciada no mercado, porque no mercado costuma ter a pasta de pinho, mas a pasta de limão, então a Lume tem a linha completa para limpeza geral da sua residência, né, de cama, mesa, banho. Então, se liga aí na Lume. Exatamente. Vamos falar também, gente, se você está procurando trocar ou comprar o seu carro, seja seminovo ou seu carro 0 km multimarcas, vai lá na Estrada Veículos. Gente, a Estrada Veículos, ela tem uma promoção agora sensacional do final de ano. Ela te dá o IPVA 2023 grátis, o tanque cheio, o veículo transferido para o seu nome e o melhor, a primeira parcela do seu financiamento você só vem pagar com 180 dias. Isso é quase, Joséildo, comprar agora para pagar no São João. Olha, para pagar no São João, mas é coisa do Papai Noel, né? Porque é coisa de Papai Noel. É coisa do Papai Noel. Então procura a Estrada Veículos, tá? Temos a Tira Entulho Ambiental, é uma empresa especializada em transporte e destinação de resíduos industriais, comerciais, de obra também, tá certo? De obra. Procura essa empresa, se você quiser qualquer informação sobre o serviço da Tira Entulho Ambiental, só entrar lá no site www.grupoprojeto.com.br. Vai lá na aba Tira Entulho Ambiental e lá você vai saber tudo, inclusive o seu orçamento, tá? Não é isso, Joséildo? É isso aí. Pelo que eu estou sentindo aqui, já tem um cafezinho em rapaz, andamento. Olha, é o seguinte, eu antecipei o café de Cleiton, porque o nosso convidado também gosta de café, tá certo? Mas Cleiton toda vida reclama. E o café? Rapaz, pronto, então olha, pronto. Então o primeiro vai para o convidado. Não, hoje o convidado, deixa eu apresentar o convidado, que aí eu faço um café especial só para ele. E aí, temos mais apoiadores nesse momento para falar, Joséildo? Eu vou deixar para falar dos apoiadores, dar continuidade. Na segunda quando etapa, eu vou botar hoje o convidado para fazer um merchan, para ajudar a gente no merchan, viu? Aí é uma responsa, viu? E eu nem combinei o cachê com ele, viu? Mas está garantido esse cachê já.
Pois é, então, você que está nos acompanhando, o nosso convidado de hoje, ele é especial porque ele também leva o nome de Mossoró. E aí a gente vai descobrir como foi essa conquista de sobrenome, tá? E aí, como vocês nos acompanhou nessa divulgação de quem seria esse convidado, eu já deixei essa deixa desde o nosso no programa. Nós estamos hoje com quem aqui? Com nada mais nada menos de que? José Mário da Costa. Márcio. O Márcio Mossoró. José Márcio da Costa. José Márcio da Costa. Isso. O Márcio Mossoró. MM. Quando fala em MM, aí vocês... Tá. Meu amigo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Web Pessoal. Seja bem-vindo. E sabemos que você aqui disse nos bastidores, né, que assiste o programa, né? Você estava sonhando estar aqui nesse lugar aqui. Já fiquei imaginando algumas... E você não sabe, pessoal, que ele é uma pessoa, vou revelar aqui, inclusive ele sabe de quando a gente estava montando. Eu já conversava com ele quando a gente estava montando no princípio, antes disso aqui ir ao ar. Mas e eu fiquei, quando ele vai me convidar? Será que ele vai, hein? Era alguma data especial? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Joseildo, Cleito, ainda Cleito César. Ainda Cleito, né? Ainda Cleito. Obrigado. É porque ele gosta de se emocionar, viu? Né? Tem hora que ele perde a voz. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho dessa minha longa história, né? Uma história que vale a pena, né? Graças a Deus, muitos anos aí já na estrada, e poder carregar o nome da minha cidade com tanto orgulho que eu carrego. E ele disse assim, uma longa história, muitos anos, como se já tivesse assim uns 80, mas né? Mas ele é um bebê. Eu falo no futebol. Do futebol, porque ele agora que tem 40 aninhos. Vamos começar uma outra etapa da vida, né? Aí quem for acompanhar pelo Spotify, que não está vendo a imagem, vai pensar que é um senhor. Vai pensar que é um senhor, não dá certo não, viu? Ele é um jovem aí, cheio de atitude, né? Mas vamos lá, meu amigo. Márcio, antes de eu lhe perguntar como foi que você inseriu Mossoró no seu sobrenome, me conte de onde você vem e o que você fazia. Porque normalmente as pessoas têm uma curiosidade muito grande, e principalmente no futebol, que é assim, parece que todo garoto, só tem garoto pop que vai jogar no futebol. Exato. Né? Aí assim, é ele que vai realizar o sonho não só dele, mas o sonho da família. Com você, como foi? Pronto, nós somos ali, eu nasci e cresci ali no Alto Xerém, né, José? Bairro aqui bem conhecido aqui. Meus pais, ainda tenho eles hoje comigo, graças a Deus, né? Geraldo e Dona Grandinha, conhecido como... Dona Sebastiana, conhecido como Grandinha. Por que Grandinha? Ela é grande? Apelido, mas ela tem uma estatura grande. Ela é grande de coração, de grande coração. Ela deve ser pequenininha. Exatamente. Porém, mas um grande coração, uma guerreira. Né, exatamente. Então nós somos em 5 lá em casa, 4 homens e uma mulher. E meus irmãos mais velhos sempre foram também para jogar bola e eu sempre acompanhava, né? E aí sempre aquela coisa, esse aí como eu era o mais novo na altura, depois ainda veio o caçula. Meu irmão caçula, mas fala assim, esse aí vai ser jogador, esse aí tem jeito de bola. Então eu sempre fui no meio do futebol junto com meus irmãos. Meu irmão mais velho, ele foi profissional, jogou também aqui em Potiguar. Seu pai. Nunca jogou futebol. Meu pai, eu já sei que jogava muito baralho mesmo, né? Jogava muito baralho. E aí eu sempre segui os passos do meu irmão, sempre acompanhava ele nos treinos e tal, sempre, também a turma ali, sempre jogava na altura, tinha ali o campo do Xerezão até, falando pra Yara aqui como foi que começou ali no bairro. Nós mesmos criamos aquele campo, porque antes era aqueles fornos, né, pra fazer o carvão, então a gente teve que tirar tudo ali, limpar o campo, e ali foi onde começou meus primeiros passos. E aí depois dali, José, eu fui realmente seguindo, porque era tudo que eu queria mesmo. Você tinha que idade nessa época que vocês estavam limpando para fazer o campo? Eu tinha uma faixa de 7, 8 anos, era muito novo ainda, então... E aí também participei de um campeonato de futsal com 10 anos, já aqui em Mossoró, na ABB ainda, antiga ABB ali ainda, onde eu fui o melhor jogador escolhido com 10 anos, ganhei uma bolsa de 5 mil cruzeiros, até hoje eu falo, meu pai, cadê esse dinheiro? Como eu era de menor, ficou no nome dos meus pais, eu tenho certeza que deram um bom uso. Na época que você tinha 5, 7 anos, né, que vocês estavam limpando, você já sonhava em seguir carreira? Assim, não, era o que eu queria, era o que eu mais fazia, jogar futebol, mas não. Mas você mas não aí, tinha pronto, eu começo a ter um entendimento melhor depois dos meus 10 anos. Eu falo, caramba, é isso que eu quero pra mim. Né? Porque a gente começa a acompanhar, começa a ver, mas eu não tinha noção, né, aonde eu poderia chegar e como seria pra chegar lá, né? Mas me imaginava, até porque a gente acompanhava muitos jogos dos times do Rio, né? Então também eu sou flamenguista, então
eu via muitos jogos ali, Zico, né? Aquela geração do Flamengo ali de 80, eu nasci em 83, mas depois comecei a ver também, sempre fui de acompanhar futebol, aquela geração de 80, 90 do Flamengo ali, uma geração vencedora, né? A do São Paulo também, sempre acompanhei, Palhinha, com o Tele Santana ali como treinador. Então, eu sempre assistia muito futebol, sempre fui de entender, de tentar compreender e de como chegar lá. E aí, quando chegou com meus 16 anos, eu já começo a dar meus primeiros passos aqui longe de Mossoró. Naquela época, tinha, além de você como jovem, tinha outros que tinham esse sonho? Tinha bastante, José. Tinha, né? Eu vejo alguns hoje da minha geração e eles que falam... sempre teve. Eu era melhor do que você, Mossoró, tal, e eu não consegui vencer. E realmente, tinham mais qualidade, né, do que eu. Mas, às vezes, por circunstâncias, eu venho de uma família humilde, de uma família que é de uma classe média, assim, não era porque não tínhamos nada, mas também não era que vivíamos tranquilo da vida. Mas meu pai sempre trabalhou, minha mãe também, nós tínhamos o que comer, nós tínhamos nossa roupa e tal, e outros também não tinham como esperar tanto tempo para virar jogador. E meus pais, graças a Deus, né, porque eles tinham como se manter, não dependeria de mim para que eu pudesse virar logo. Eu acho que isso não me gerou também uma pressão muito grande. Porque eu saí de Mossoró muito cedo, José, mas meus pais ainda me bancavam. Eles me mandavam dinheiro, porque não tinha como, eu não recebia dos clubes, né? Tem outros garotos que não tinham como, né? E outros também, mesmo tendo condições, não acreditaram, não perseveraram, desistiram no primeiro não que tiveram. Eu recebi vários não, e eu disse, agora que eu quero, né? Então, todo não que eu levava pra mim, eu pegava como ponto positivo, mas eu tenho que melhorar alguma coisa, para que esse não vire um sim. E assim eu fiz em toda a minha vida. Isso hoje se chama resiliência, né? Que antigamente ninguém sabia nem o que era essa Exatamente, palavra, né? É verdade. É verdade. Márcio, me diga uma coisa. O time que você sempre torceu aqui em Mossoró, qual foi? Baraúnas. Baraúna, né? Sempre. Então, você torceu a nível nacional. Aliás, torce pelo Flamengo. Isso. Não é isso? Isso. E a nível municipal, você já desde garotão torcia pelo Baraúna, né? Exato. No entanto, existe uma questão que é bem interessante. Você não jogou em nenhum dos dois. Não joguei. Não é isso? Não joguei. Já jogou no Potiguar? Já. Não é isso? São coisas do futebol, é isso que eu falo, né? São coisas que a gente não consegue explicar. Eu estava falando do Flamengo, por exemplo. Quando eu estourei naquele ano 2005, pulando aqui uma etapazinha, quando eu estourei, tive a proposta do Flamengo. Mas eu era profissional e a proposta do Inter, paralelo com a do Flamengo, era muito melhor. De projeto, de clube, de organização, do plantel que tinha do plantel que tinha o Inter, daquilo que eles queriam naquele momento. Então isso já me cobiçou, então não tinha como ir pelo coração. Se Cailá hoje poderia estar em situações diferentes, se eu tivesse escolhido o Flamengo, poderia, mas eu acho que na altura foi a decisão certa que eu tinha que tomar. Aí, Márcio, é o que eu sempre... A gente se depara com algumas situações no futebol, que é justamente quando o torcedor não percebe, não entende esse tipo de decisão. Porque o torcedor é coração, né? Exato. O torcedor é coração. Muito. Mas ele esquece que por trás daquele jogador existe um profissional. Exatamente. E nem sempre você tem que tomar decisão só pelo coração, né? Exatamente. E as pessoas às vezes confundem, né? Porque envolve muitas coisas. Você deve ter coisas. sofrido alguma coisa. Escuto bastante. E agora muito mais ainda. Da parte até propriamente aqui, né, do Baraúnas. Por que não vai pro Baraúnas? Por que não vai nos ajudar, né? Não houve condições de... existe todo um contexto por trás disso, sabe, Cleide? É até difícil poder explicar, mas eu tenho minha consciência limpa do que eu tinha que fazer pelo futebol de Mossoró, eu fiz e fiz bem feito. Isso ninguém vai tirar. Isso é uma coisa que eu acho, eu até comentei hoje pela manhã, Márcio, que Mossoró deve muito a você. Eu estou dizendo especificamente. O futebol tem uma dívida com você, pela sua expressão, por onde você chegou tão jovem ainda. Mas Mossoró especificamente. Por quê? Porque você agregou o nome da cidade como um sobrenome seu. Exatamente. E eu assisti um vídeo hoje pela manhã, um vídeo de um jogo seu, você jogando pela Turquia. Lá no time pela Turquia, né? Lá na Turquia. Eu achei legal porque você até pronunciou bem direitinho como é o nome do time. Vá lá. Vou dizer a você, Altair, não é isso? Altair SK, é? Isso, Altair SK, Esporte Clube lá, Não é isso? É. Então, eu achei interessante porque eu peguei um trecho de uma entrevista sua, que você deu, que tinha até um senhor que era um médico, que era lá do Paulista, e papapá, e alguma coisa do tipo, e mais dois lhe entrevistando. E eles passaram lá um trecho de um jogo seu, aliás, alguns trechos de jogos seu lá, fantásticos, né? Verdade. Com definições espetaculares suas. E lá
eu escutei bem o áudio, que lá em nenhum momento falava de Márcio. Era Não, só- Mossoró. Era desse. Sotaque bem... É verdade ou não é? Sem dúvida, Com sem esse dúvida. sotaque. Então eu achei muito interessante. Eu digo, olha aí. Tá aí, ele incorporou o nome da cidade que ele representava fora, né? Ele é só Mossoró, não tem, como até a menina Muito falou, bom. se falar José Márcio da Costa, ninguém vai saber Tem quem gente é. que tem vergonha, né, José, das suas raízes, de onde saiu. Exatamente. Vai nem saber quem é. E eu queria assim, pronto. Aí você, aos 16 anos, é a sua primeira saída de Mossoró para tentar o profissional? É Não, isso? ainda foi pra base ainda, né? Eu Você tinha foi pra 16 base, anos, 16 fui anos. aqui pro Ferroviário aqui de Fortaleza. Fiquei lá um ano, né, somente. Aí depois aí comecei a rodar. Com 17 anos eu fui embora, São Paulo, Rio. Cheguei aí à Itália, voltei para São Paulo de novo, fui a Santa Catarina, voltei para São Paulo, fui para Minas Gerais, voltei para São Paulo. Aí isso nós estamos falando de 99 para 2000. E quando foi para 2002 para 2003, já com 20 anos, já estourando ali, que é a idade júnior, para você poder chegar no profissional. Aí foi quando eu fui pro Paulista de Jundiaí. Aí sim, ali eu assino meu primeiro contrato, né? Eu viro jogador de futebol profissional, aonde assim começa a virar realmente, começa a acontecer as coisas na minha vida no Paulista de Jundiaí em 2003 já praticamente. Então o time não é Jundiaí, é Era Paulista de Jundiaí. Lá mudou várias vezes de nome, Sim. né? Mudou várias, foi ET de Jundiaí, foi só Jundiaí e tal, e hoje se chama só Paulista mesmo de Jundiaí, né? Então foi ali onde tudo começou realmente a minha história no cenário brasileiro como jogador de futebol profissional. Que, por sinal, Jundiaí é um espetáculo de cidade. Uma cidade né? linda, eu uma tive cidade... o prazer de conhecer. Sempre que eu vou em Jarinu, que é próximo a Jundiaí, exatamente. eu vou lá, e lá tem um parque, inclusive, lindo. é espetacular. É verdade. E aí você se projeta no Paulista de Jundiaí, e, inclusive, você parece que lá é aclamado como... Um ídolo como mesmo, ídolo, né? um dos maiores jogadores que já passou por lá. Exatamente. Né? Realmente foi realmente 2 anos e meio, né, ali no Paulista, onde a gente acho que conseguimos o maior título de expressão do clube. Se isso vier a acontecer, vai esperar muitos anos ainda para acontecer. Foi o campeão da Copa do Brasil. Quando você chegou lá, o Paulista era da Série B? Era a Série B. Não é isso? Jogamos a Série B. Tentando o acesso. O acesso à Série A, porque estava com um projeto bacana, tinha muita coisa acontecendo boa. Porque antes a Parmalat tinha entrado lá. Só que a Parmalat passou alguns anos, conseguiram acesso da Série C para a Série B. Aí depois a Parmalat, não sei o que Muito aconteceu, forte saíram. a Parmalat na Exato. época. Aí saíram de lá, foram para outros clubes. E o Paulista ficou com a base. Como ficou com uma base muito forte, né? Tinha ali os recursos aquele ano. O Paulista se manteve ainda. Depois a Parmalat saiu no ano de 2002, por aí. O Paulista ainda se manteve em alta até 2006, 2007, ali, se eu não me engano, né? Porque veio recursos da Copa do Brasil, veio recursos da Libertadores e tal. Mas é um clube que tem uma estrutura, assim, cara, muito grande. E, infelizmente, futebol as coisas mudam muito rápido. Se você não tem uma gestão boa, não tem clube nenhum que vá para frente, né? A gente vê vários exemplos aí, as situações acontecendo de pessoas que querem fazer do jeito dele. Futebol não é assim que se faz. Futebol tem que ser muito organizado, tem que ser planejado. E enquanto o Paulista se planejou, andou. E depois que parou, hoje, infelizmente, passa por uma situação bem difícil mesmo. Vendo a hora perder o que tem de melhor que é seu patrimônio, que é o estádio. Tá, já foi a 3ª vez para leilão, conseguiram derrubar agora, mas a qualquer momento pode fechar a porta, infelizmente, né, de situações de mal gestão. Então, assim, de maus gestores que por lá passaram, né? Então, no ano que eu estava lá, no Paulista, como eu falo, né, em 2005, foi o ano épico que a gente conseguiu a Copa do Brasil. Hoje é muito desejada por tudo, mas na altura não deixava de ser a Copa do Brasil. São Paulo, com toda a história que tinha, São Paulo veio conquistar a Copa do Brasil só agora, né? Então o Paulista já tinha chegado lá, então... Vocês ganharam em 2005, Em 2005, contra o Fluminense. Final contra o Fluminense. Foi, contra o Fluminense. Fred jogando no Fluminense. Fred tava no Cruzeiro nessa altura. Sim. O time do Cruzeiro pra mim era uma máquina. Pra mim, Rapaz. 2 times que a gente conseguiu... 3 times, na verdade, que foram muito difíceis. Foi o Cruzeiro, na semifinal. Antes tivemos o Internacional, que depois eu fui pro Internacional. Pra mim tinha o melhor elenco. A gente conseguiu derrubar o Inter, derrubar o Cruzeiro. O Fluminense também não era tão forte. Não como hoje, mas era forte também. Mas pra mim o jogo-chave foi contra o Cruzeiro, que pra mim o Cruzeiro naquele ano era uma máquina também. Mas, antes da gente entrar assim nessa... Eu vou oferecer o café a Márcio. Sim. Porque eu experimentei primeiro o café dele, viu? Tá naquele jeito, José? Tá do ponto que ele Tá gosta, bom? viu? Já Tá sabe, certo. você já sabe. Obrigado, meu amigo. Já vou me Márcio, servir aqui, viu? antes da gente entrar na sua jornada,
existe um fator preponderante para os garotos, né, que querem ingressar no futebol e para eles andarem, vamos dizer assim, né, que se chama a figura do empresário, né? Então, o que é que acontece? Hoje a gente vê muito garoto com muito talento que, infelizmente, não consegue galgar porque tem alguém que tem um pistolão, vamos dizer assim, um empresário que tem um melhor relacionamento, tem algum conchavo, alguma coisa, que existe isso lá em cima, né? Existe. Então, eu lhe pergunto, para você, na sua época, certo? Na sua época, você já via isso muito nítido, como é hoje? Como foi que você conseguiu, por exemplo, sair daqui e já chegar no Paulista? Pronto, realmente. Hoje é mais nítido hoje. Antigamente não, porque você não tinha tanto acesso, não tinha tanta informação, você não tinha como chegar lá dentro, não tinha como ver nas redes sociais. Porque hoje em dia tudo, até através das redes sociais, você consegue ter influência dentro dos clubes. A informação é muito grande, né? Então, assim, eu tive a sorte, primeiro, eu até expliquei que era assim, eles vieram jogar aqui, o Ferroviário, um domingo à tarde, acho que foi em novembro, final de novembro para início de dezembro, e aí faltou um atleta do clube do Ferroviário de lá, que era o Paulo André, treinador, que é daqui de Mossoró. E aí ele conhecia o doutor Alciomar, se eu não me engano, foi um cara que me ajudou nesse sentido, que fez essa ponte. Aí Márcio, ele já me conhecia, que eu era ali do setor, ele morava ali próximo ali da linha do trem ali próximo hoje que é a Refesa, né? Ele morava ali próximo, ele disse, olha, vai ter um jogo hoje, você não quer ir lá não, os caras querem te ver. Eu falei, vou na hora, só peguei minha chuteirinha e fui. E aí teve essa ponte, porque tem que existir, lógico, além do seu talento, além de você acreditar em você, tem que ter alguém que acredita e fala assim, olha, esse menino merece ser olhado de forma diferente. Porque muitas das vezes os jovens, e muitas das vezes são muitos que são enganados, de querer pagar para achar que vai jogar. Tem situações que isso acontece, realmente você tem que bancar o jogador, e outras situações você tem que ter seu talento e alguém está disposto a te olhar naquele dia e te olhar com os olhos diferentes. Por exemplo, quando eu fui pro Paulista, mesmo eu já conhecendo o treinador, tinha uma situação do meu empresário lá, que ele tinha muitos jogadores já, e o diretor na altura de futebol, ele não queria deixar mais nenhum jogador que era do meu empresário entrar lá. Então, o que foi que a gente teve que fazer? Tivemos que esconder informação. Eu fui pra lá como um jogador que nem sabia quem era meu empresário. Mas o treinador já me conhecia. Então teve essa ponte já. Então eu fui pra lá, você quer ser empresário? Não, meu empresário aqui tinha um sócio, ele na altura tinha um sócio, ninguém conhecia o sócio, que era o José Moraes, que até passou por aqui já também nos clubes de Mossoró. Meu empresário é José Moraes. Na hora que eu passo no teste, que o presidente me viu jogar, falou, esse garoto aí é nosso já. E aí quando eu entro numa sala, eles dizem, mas seu empresário é Fernando César na altura. E você não falou pra gente. Aí eu disse, ó, não falei por isso. Ele falou assim, você não tem culpa, sai da sala. Minha amiga, eu só sei que lá de fora eu escutei tanto grito, mas eu fiquei porque eu tinha qualidade, porque eu acreditei, porque eu mostrei que eu poderia ficar. Então, muitas vezes acontece isso, né? Às vezes tem empresário para ajudar, como também tem outros para atrapalhar, para derrubar sonhos, para enganar, né? Sabe? Então tem que ter muito... tem que ficar de olho, não é isso? Tem que ter muito. Às vezes os caras vêm me perguntar, hoje em dia, eu estando aqui em Mossoró, muitos me ligam, muitos pedem ajuda. Márcio, me ligou tal empresário, você conhece? Aí eu vou pesquisar. Rapaz, conheço, esse cara é legal, pode confiar. Às vezes quer levar os jovens para um país desse como a Arábia, como na Tailândia, como no Azerbaijão. Mas, cara, levar para lá sem você conhecer, sem você nunca ter saído da sua cidade, às vezes nem vai nem ali em Natal. Você já ir para um outro país sem saber de nada de informação. Então tem que ter muito cuidado, sabe, Cleito? Porque as pessoas para enganar são muitos que tem. Agora, para te ajudar são poucos. Então, até nessas escolhas, eu sempre tive a sorte de estar com pessoas certas, de escolher as pessoas certas para cuidar, para gerir a minha profissão, para gerir os meus contratos que eu sempre fiz. Então, graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de problema com o empresário. E só para pegar o gancho de empresário, para encerrar essa parte de empresário. Então, em que momento você realmente... aqui o Ferroviário, o seu amigo deu a dica, você foi, mas de fato e de direito, quando foi que você bateu o martelo? Márcio tem um empresário agora. Foi exatamente quando eu cheguei em São Paulo. Mesmo eu sem clube, né? Tinha lá, primeiro eu comecei com o Haroldo e com o José Moraes. Fiquei 3 anos com ele, mas não deu certo, mas ele tentou me ajudar de alguma forma. Aí depois virou alguns jogadores deles de nome à altura. Ele tinha muitos jogadores no Atlético Paranaense, que foi campeão brasileiro 2000, 2001, com Adriano, Alex Mineiro, tinha uma turma boa ele, então ele foi cuidar desse pessoal e largou os jovens ali. E depois apareceu o Fernando César. E aí quando aparece o Fernando César, aí sim, eu falei, agora eu tenho um empresário. Aí foi quando eu fui pro Paulista, foi quando ele depois me levou pro Internacional, depois dali ele fez contrato até o Braga,
né, de Portugal comigo, exatamente. Aí depois do Braga eu já mudei para outro empresário e assim eu fui fazendo depois só mesmo por clube. Quem trazia o clube para mim, ele era o meu empresário naquele momento. Mas eu tive sempre o Fernando César junto com o José Moraes, que foi para mim um cara que me acompanhou até eu chegar na Turquia, né? Até eu chegar na Turquia a gente teve um bom relacionamento, a gente sempre andou, caminhou junto e foi um cara que me ajudou bastante. Mesmo quando eu não tinha nada, ele estava ali comigo, né? E eu também pude retribuir isso com ele. Fizemos vários contratos juntos, pude retribuir tudo aquilo que ele fez por mim. Mas, acima de tudo, eu tenho minha gratidão hoje eterna por ele, por tudo aquilo que ele fez para que eu pudesse começar. Mas você acha que, de uma forma mais íntima, você... Porque, assim, a gente está sempre aqui no programa, a gente está querendo extrair que sonhos... milhares, centenas de pessoas têm. Empenho também. E você deixa nas entrelinhas, assim, que não é só, você falou numa palavra só, não é só você estar preparado, é você ter, olha, por exemplo, você omitir, porque depois, como você falou, então, não é uma coisa de colocar a sua... a sua índole em xeque, né? Entendendo? Você naquele momento, como você já sabia que se o cara lá tivesse... Exatamente. Aquele empresário já tinha X pessoas, quer dizer, mais um ia ser bloqueado com facilidade. Exato. Mas você precisava ser visto, né, por aquele clube. Você acha que isso não é um detalhe que tem um poder maior por trás, tem um Deus por trás, porque assim... Não dá só para ser só uma coisa do ser humano, eu acho, sabe? Em quem faz sucesso, em quem conquista muita coisa, porque assim, às vezes é um detalhe tão pequeno que só a pessoa consegue realizar naquele momento. Claro. Você sentiu isso? Você sente isso? Eu acho que depende das circunstâncias, né? Naquele momento ali, né? Era uma coisa, eu costumo dizer, a gente omitiu naquele momento, mas depois iria vir a revelação. Né? Antes de se concretizar para assinar o contrato. Eu precisei mostrar, né? Aquilo ficou me incomodando naquele momento. Eu disse, eu preciso falar logo, porque eu também tinha dúvida. Depois que eu falar, será que eu vou ficar? Né? Porque existia ainda aquela dúvida. Eu falei, primeiro eu vou mostrar. Né? Até porque assim, a gente tirou uma pessoa do caminho, mas a outra era a mesma, né? Que era o Moraes. Ele também fazia parte da minha gestão. A gente teve que tirar só o outro, que já tinha muitos jogadores lá. E aí depois sim para fazer, porque como o Moraes ainda não tinha um contrato de como me representar perante a CBF, e o Fernando César tinha, por ser advogado, então o Moraes não tinha como fazer o contrato, só tinha o Fernando César. E na hora a gente teria que revelar. E eu disse, rapaz, eu vou revelar, porque aí depois eles decidem. Pelo menos eles vão dizer assim, não, o cara é bom, não vamos deixar aqui o lado pessoal, porque isso era uma briga pessoal. Exato. E isso iria atrapalhar o meu sonho. Por causa de uma briga, por causa de algum conflito que houve entre eles, né? Eles ia sobrar para quem? Ia respingar em você. E o próximo seria eu. E eu disse, Senhor, não vou deixar que isso estrague né, o meu sonho, porque é aqui que eu quero ficar. Porque quando eu chego no Paulista Jundiaí, sabe quando você sente algo diferente? Você sente assim, chegou a hora. Eu me arrepio todinho, porque quando eu entro pelo... o vestiário, a forma como eu vejo um clube organizado, até então não tinha estado em nenhum clube daquele jeito, eu ficava rodando no interior de São Paulo, rodava no interior, passei pelo Cruzeiro e não consegui ficar, eu falei, Senhor, aqui eu quero ficar agora, aqui vai começar uma história nova e aqui eu vou mudar não só a minha história, como também vou mudar a história da minha família. E aí eu disse, nada vai atrapalhar. E é tanto que quando eu revelo, o presidente falou assim, ó, isso não vai atrapalhar, você vai ficar aqui, mas eu vou resolver com o seu empresário. E aí foi lá, eles resolveram. Mas o detalhe que eu acho mais interessante é esse momento, tá entendendo? Assim, que eu podia dizer assim, mas você mentiu. Não, você omitiu porque você revelou na sequência, exatamente. Tá entendendo? Então assim, mas foi necessário. Mas além de tudo, foi necessária a sua expertise também. Deu um toque em você de você dizer, não, rapaz, eu vou entrar aqui, exato. Não vou mentir, porque a pessoa faz parte, exato. Mas eu não vou ser direto. Mas eu vou mostrar, eu preciso mostrar a minha qualidade. Podia acontecer de você nem mostrar exato. A sua qualidade. Né? Exatamente, poderia ser recusado ali naquele exato. Momento, né? Isso. Então, eu acho que muitas das coisas, hoje eu participei, tive dentro de clubes, não só aqui, mas também fora, vendo algumas coisas, eu passo situações assim que às vezes atletas nem chegam no clube porque o cara diz, olha, ele é jogador do Joséildo. Eu não gosto do Joséildo, então vamos nem trazer o cara. E às vezes o cara... O cara é tão bom, né? Tão bom, sabe? Não tem nada a ver com isso, né? Então, infelizmente, hoje eu falo do futebol, mas eu acho que em todas as áreas, né, José? Eu acho que o ser humano ainda tem isso. Eu penso assim, da seguinte forma. Por exemplo, eu tive num clube
que ele começou a contratar jogadores no Başakşehir da Turquia. Começou a contratar jogadores, só jogadores top. Por exemplo, que eu nunca imaginou o Mossoró jogar com Adebayor, por exemplo, jogar com Robinho, jogar com Emerê, jogar com Clichy, jogar com Dembabá. São jogadores top na Europa, jogadores de outro nível. Arda Turan. E eu disse, caramba, como é que eu vou jogar nesse time? Cheguei pro treinador e falei assim, ó, você pode me tirar do time. Eu quero estar no banco. Eu já com 36 anos. Eu disse, ó, eu quero estar aqui, eu quero fazer parte, eu quero ajudar de alguma forma. Pode botar eles para jogar e se você precisar de mim, treinador, eu tô aqui para ajudar. Ele tirou todo mundo. Adebayor foi banco, Emerê foi banco, Arda Turan foi banco, Adebayor foi banco e eu continuava jogando. Robinho foi banco e eu continuava jogando como titular. Porque o que é que eu faço? Quando chega um cara que é muito bom, o cara vai vir me ajudar. Ele vai fazer com que a gente ganhe mais jogos. Hoje em dia, infelizmente, até mesmo de clubes, quando chega um jogador que é da mesma posição que você, que o cara tem um nome e tal, o cara já fica o quê? Com raiva do cara. Aí já não quer mais jogar, já começa a desculpar, porque Robinho tem um nome, eu sou o Márcio Mossoró, eu não vou jogar. Pelo contrário, é que eu treinava mais, me dedicava mais, perguntava pro treinador, o que é que eu faço como? Onde eu posso jogar melhor? Pode mudar de posição? Então, eu falo assim, pô, se os caras são o que são, e se eu me entrosar com os caras, eu vou ser muito melhor do que eu sou. Porque quando você joga com quem você é bom, você fica melhor ainda. Então, cara, eu pude usufruir, eu pude jogar com esses caras ao mais alto nível, né? Então, eu melhorei também minha performance e ainda melhorei também como pessoa, porque a gente vê o nível desses caras, né? Então, eu sempre penso assim, um cara quando é bom que chega, eu agrego mais valores, porque eu sei que ele vai me ajudar, porque é coletivamente, não é individual. O futebol não pode ser individual. Lógico que tem prêmios individuais, mas coletivamente a gente ganha muito mais. Vai ser prefeito de Mossoró um dia. Conversa é boa do homem, viu? Mossoró, o homem tem uma conversa boa. Márcio, eu quero falar um pouco do sonho. Porque você, nesse instante, você falou que tinha um sonho de vencer no futebol para ajudá-lo e ajudar a sua família, né? Exato. Então, eu queria que você se remetesse lá atrás na sua memória e você lembrasse. Me diga aí um momento que foi crucial, que realmente você, deixou de dormir uma noite, ansioso por alguma questão que aconteceu. Você tem essa lembrança em algum momento? Rapaz, se eu não conseguir hoje pode arruinar meu futuro. Olha, alguma situação... Quando eu fui por exemplo, eu fui à Itália, aí voltei, aí fui a um time de Santa Catarina, que era lá um time de empresários. Aí de lá, eu tava muito bem, aí eles mandaram eu pro Cruzeiro. E quem me recebeu lá foi Nonato, né? Que é daqui de Mossoró, trabalhava lá como supervisor, alguma coisa. E eu não fui muito bem recebido, não por ele, mas no sentido geral, sabe, do Cruzeiro. Eu já tava no profissional desse time de Santa Catarina, era jogando mais como amador, mas era um time profissional de segunda divisão. E você vai pro Cruzeiro... Você tem muita qualidade para estar aqui. E eu com 20 anos de idade. Era meu último ano antes de eu ir pro Paulista. E chego no Cruzeiro, eu fui realmente jogado lá. Fui fazer fiz 2 ou 3 treinos com meninos que vieram de fora. Não fui nem olhado como devia ser. Aí essa questão, eu fiz o seguinte. Eu falei assim, daqui a X anos, eu estipulei de 2 a 3 anos. O Cruzeiro vai querer me comprar. E eu não vou vir jogar aqui. O Cruzeiro vai querer pagar milhões e eu não vou vir jogar aqui. Que vai aparecer uma coisa melhor. E aí eu vou pro Paulista. Sou o destaque da Copa do Brasil. O Inter vai lá e compra 50% do meu passe por $1 milhão. O Cruzeiro faz a mesma proposta. Queria me comprar pelo mesmo valor. Né? Então eu tive lá de graça uma situação e eu profetizei isso. Daqui a X anos eles vão querer me comprar e eles não vão me ter mais. Porque tiveram de graça e agora não vão conseguir mais. Né? Então assim, teve essa situação que eu falei assim, eu vou melhorar. Eu vou ser muito melhor do que eu fui hoje. E vou mostrar para eles que eu tinha condições de ficar aqui. E quando você chegou lá, tá certo? Que você ganhou, vamos dizer assim, o seu primeiro dinheiro diferente, o seu primeiro salário que você disse, puxa vida, agora eu acertei. Você se lembra o que foi que você fez? Lembro sim. Primeiro eu tinha eu queria ter meu carro próprio, eu queria comprar, mas antes eu queria dar casa aos meus pais, porque a gente sempre morou de aluguel. E o meu pai sempre falava, eu queria comprar uma casa e tal. E aí eu lembro que quando eu comecei a me destacar no Paulista, antes de ser campeão da Copa do Brasil, começou a aparecer algumas propostas dos clubes Fluminense, do Grêmio, do Corinthians. Eram propostas ainda que não eram muito convincentes. E aí eu lembro que foi no meu aniversário, 4 de julho. Eu morava 4 de julho? De julho, Eu sou 5. Olha. E aí
eu lembro que eu fiz uma festinha em casa, um bolinho, uma coisa simples ainda, e foi toda a diretoria do Paulista lá em casa. Cara, eu fiquei muito surpreso, fiquei emocionado, né? Até pela presença deles, de presidente, diretor. E eles levaram uma proposta pra mim. Eu, na altura, ganhava R$1.000, meu salário era R$1.000, eu mandava 800 pro meu pai e ficava com R$200. E eu comprava muita coisa, viu, José? Comprava lá minhas coisas, sobrava dinheiro no final do mês ainda. E aí eles me fizeram uma proposta. Márcio, tá chegando proposta pra você, o seu salário é baixo e a gente não vai ganhar muito em cima do seu contrato, porque é vezes seu salário é baixo, nós não temos condições, mas vamos melhorar um pouquinho para que você possa ser vendido com um valor um pouquinho maior pra gente, para ajudar o clube. Eu disse, claro, não tem problema. Aí se tem alguma coisa que você queira muito, para que a gente possa te ajudar, tal, para você fazer pela tua família ou por você mesmo. Aí eu fiquei pensando, aí eu disse, olha, o meu pai quer muito ter uma casa dele. E aí meu pai já tinha olhado uma casa, já tinha falado pra mim, ali no Alto Xerém mesmo. E ele era uma volta de 16 a 18 mil. Aí eu falei pra esse cara, só isso? Eu falei, uma casinha pro meu pai, uma casinha simples, tal, ele quer comprar, tal. E eles me deram esse dinheiro na mão, eu renovei o contrato, aumentei os valores salarial, passei a ganhar R$2.500. E eles me deram esse dinheiro na mão e eu imediatamente passei pro meu pai. Ele comprou a casa ali no Alto Xerém, reformou a casa, mudou todinha. E aí, Márcio, eu vou vender essa casa agora, porque eu quero comprar um terreno lá no Planalto, onde a gente mora hoje, e eu quero fazer a casa do jeito que eu sempre sonhei. Eu vou fazer do meu jeito. Eu falei, tá bom, pai, pode fazer. Então ele vendeu essa casa, pegou todo o dinheiro e começou a construir, e a gente começou a ajudar a ele fazer essa casa. Então assim, foi ali naquele momento que quando eu dei a casa ao meu pai, que a gente parou praticamente de morar de aluguel, né, que meu pai não precisou mais pagar aluguel, e ele teve ali a casa dele. Aí eu vi sim meu pai feliz, eu vi minha mãe feliz, meus irmãos, aí sim, aí eu comecei a ajudar, até porque depois eu fui vendido para o Internacional de Porto Alegre, né, já no ano seguinte, e aí a gente começou a ter umas condições de vida melhor. Quer dizer que me chamou muita atenção você ganhar R$1.000, mandar 800 para seu pai e ficar com 200. Foi. 80% de imposto. Ou seja, aí. 80% de imposto. Claro que quem está nos assistindo sabe que o atleta, ele tem, quando está no seu nível, ele tem aquela assistência do clube, né? Sim. Você, moradia. Casa, moradia, essa coisa toda. Mas entenda, para um jovem, né, que estava você, né, 20 aninhos, tudo pulsando, né, para poder ter, para poder comprar, para poder isso e aquilo outro. Você pegar 80% que você ganha e mandar para o seu pai é um diferencial. Porque diferente. Porque, assim, você, no início da conversa, sua família, tudo bem, era uma classe média, não passava necessidade, mas não eram ricos. Exato. Entendeu? Ou seja, aqueles 800, talvez ele não houvesse uma necessidade, assim, bruta de você mandar aquele dinheiro, mas você se comprometeu em mandar. Sempre. Acho isso muito interessante. E quanto tempo você ficou passando assim para seu pai uma quantidade tão... Até hoje. Até hoje né? eu ainda mantenho, ajudo, pago as contas do meu pai, mantenho, e é tanto interessante, né, José? Depois daí, por exemplo, aí eu passei a ganhar 2.500, foram pouco tempo, porque mas também aí... você casou cedo, né? Foi, aí, por exemplo, aí eu passei a ganhar 2.500, o que é que eu fazia então? Eu guardava R$1.000 pro meu casamento, passei a passar R$1.000 pro meu pai e ficava, nem era 500, porque tem uns descontos de imposto, tudo ali, sobrava 300 e pouco pra mim, né? Então, como eu morava ali próximo do clube, eu também nunca fui de gastar muito e tal, essas coisas todas, sempre tive ali minhas coisas bem organizadas, então eu passei a guardar R$1.000 e mandar R$1.000 pro meu pai e ficar com o restinho ali e tal, então fiz isso aí durante alguns anos, aí depois, lógico, melhorei meu salário quando eu fui pro Inter, né, e assim, graças a Deus, as coisas foram melhorando, eu sempre fui também ajudando a meus pais, ajudando meus irmãos, podendo ajudar com casa, com carro, né, para que hoje todo mundo, tanto da minha família, todo mundo tem seu carro, tem sua casa, né, tem seu trabalho, né, através das minhas empresas que eu tenho aqui, então a gente consegue ajudar e consegue mantê-los até hoje. Isso é uma curiosidade pessoal. Como é que funciona? Quer dizer que porque o jogador tem o salário dele, mas numa negociação de mudança de clube, etc e tal, existe aquele valor, né? Isso, uma luva, naquilo, né, ali, o jogador tem direito a um percentual daquele valor? Normalmente sempre tem, dependendo de como está o seu contrato, né? Por exemplo. Porque é muito importante esse detalhe no contrato. Exatamente. Por exemplo, quando eu fui vendido para a Arábia Saudita, em 2013, eu estava no Braga, eu tinha 20%, eu tinha acabado de renovar meu contrato com o Braga, imaginava que iria acabar minha carreira ali, e de repente apareceu essa proposta para a Arábia. E eu não queria ir, eles aumentando a proposta, aumentando, e eu tinha 20%, até então nem lembrava, mas eu tinha 20%.
Então eu fui vendido por 3 milhões na altura, né? Então eu teria ali 600 mil, né? 600 mil euros na altura, né? E aí conversa com... Vale lembrar que é 3 milhões de euros, viu, pessoal? Não é 3 milhões de reais. E aí, quando eu falei pro presidente, eu tenho 20% aí. O presidente ficou... queria me matar, o presidente. Ele disse, eu não vou deixar você sair, você vai ter um bom salário, você vai ganhar melhor lá. Eu falei, presidente, mas eu fiz por onde? Eu tô dando pra você aqui 700 e poucos mil, me dá o restinho. E outra, e você tendo uma cláusula dessa no Exato. contrato, isso é ótimo. É. Para ambas as partes. Exato. Porque na hora que eu justifico um contrato desse, eu tenho um jogador, eu como clube, eu coloco isso, ora, o jogador vai se empenhar cada vez mais. Exato. Cada vez mais ele vai querer ser um ótimo jogador. Exatamente. Se não tiver, ele não tem nenhum estímulo de ser vendido. Exatamente. Ele vai aí querer o presidente, morrer ganhando salário. Aí eu baixei o presidente, eu me dê 10% só, presidente. Me dê 10%. E a gente ficou naquela negociação toda. Eu sei que, resumindo, eu tive que abrir mão, né, daquela, na altura, tive que abrir mão, porque era uma coisa realmente muito melhor ir para a Arábia Saudita naquele momento. Por causa de, mas a maioria das vezes, hoje em dia, principalmente, os jogadores estão fazendo muito mais isso. Não estão dando nem 50% para o clube às vezes. Estão ficando até com mais, já para numa negociação ter esse equilíbrio. Para abrir um pouquinho de mão, para ter também, porque acho que é importante. E hoje em dia, José, está muito mais fácil para os jogadores, porque é um absurdo de dinheiro. Na minha época, lógico, ganhava bem, eu ganhava comparando na minha época, mas hoje em dia é um absurdo. Mas se fosse hoje, a sua trajetória fosse hoje e ela fosse exitosa como ela foi... era... Aí na altura era 3 milhões, hoje era 12, 15, né? É um outro nível. É um outro nível, né? Então, mas já naquela altura era uma coisa, eu com 30 anos ter sido vendido por 3 milhões e o clube na altura pagou, eu fui o jogador mais caro do Braga por 700 mil euros, eles me compraram na altura. E eles ter ganho já depois de muito tempo, porque lá no Braga a gente disputou 2 Ligas dos Campeões, final de Liga Europa, foi campeão da Taça da Liga, disputamos outras competições, fomos para finais de competições europeias, né? Então eu dei todo um retorno ao Braga esportivamente falando, e depois, ainda mais, eles ganharam, né? Nesse sentido, e para você ver, sair de lá praticamente de bom a banana, porque ele exigiu que eu abrisse mão, porque senão ele não iria deixar eu assinar o contrato, porque como ele tinha 80%, a maior parte era dele, ele poderia dizer, então você não vai. Você vai ficar aqui com raiva ganhando o que você ganha aqui, ao invés de você ganhar 5 vezes lá. Eu falei, tá bom, presidente, olha, eu quero paz, eu vou me embora, obrigado por tudo. E até hoje, graças a Deus, eu tenho portas abertas lá no Braga. Quando eu chego lá, eu sou bem recebido. Que coisa boa, né? Márcio, aí você... vamos retornar um pouquinho aqui. Você foi... Ferroviário, Fortaleza, depois você foi a Santa Catarina. Isso. Depois você foi ao Paulista, né? Onde Isso. foi vice-campeão paulista em 2004. Isso. Campeão da Copa do Brasil em 2005. Depois você foi vendido para o Internacional. Isso. De Porto Alegre, não é isso? Exato. Aí você já passou para um outro nível, porque já era um time Série A. Série A, exatamente. Um time já nacional, e entendeu? naquela altura ali era um time bem... Não é isso? Era, sim. Aí depois disso, vocês foram campeão da Libertadores em 2006. Exato. Que o projetou a nível mundial. Exatamente. Né? Exatamente. Depois, campeão da Recopa Sul-Americana em 2007. Exato. Foi quando você, depois dessa projeção, você foi vendido para o exterior, né? Exato. Você foi para o Braga. Aí você também jogou no Marítimo. Joguei um ano no Marítimo. No né? caso, você Antes de jogou ir pro primeiro Braga. no Marítimo, foi. Aí foi que quando... é de Portugal. Exato. Né? É da Ilha da Madeira. Sim. O José gosta de viajar muito, é um lugar incrível para você conhecer lá, viu, José? Né? Ilha da Madeira, um lugar espetacular. Morei lá um ano, coisa mais linda do mundo. E aí de lá o Braga foi... Sim. E foi lá e comprou o meu passe, o Braga. Foi pro Braga, depois você foi para os Emirados e finalizou na Turquia. Exato. Digamos, né? Quanto tempo você passou no Braga? Passei 5 anos no Braga. Poxa, 5 anos. foi o time que você passou mais tempo. Foi o Braga e o Başakşehir também. Passei 5 anos lá também. Sim. Na Turquia eu passei 7, mas foram 5 no Başakşehir, e 1 ano no Göztepe e 1 ano no Altay. Deu para 3 clubes. Me diga, em que ano você retorna para Mossoró? Depois desse período da Turquia? Foi logo pós-pandemia. 2022. Eu acho que foi 2022. Né? Final Porque de 2021, 2021 foi pandemia. Isso. Então você deve ter vindo no final de 2021. A pandemia estourou no Brasil... 2020. 2020, março de 2016. Foi, eu acho que 2000 Então foi até 2021. Foi, acho que 2021 eu acabei o contrato lá, que foi no meio do ano, né? Você chegou no segundo semestre de 2021. Foi, exatamente, aqui, segundo né? semestre, exatamente, que a gente Estamos volta lá. em 2023. Correto, já faz 2 anos que eu tô de volta mesmo. Então, quando você chegou de volta, já tem uns 2 anos por aí. Isso. Que você está aqui, né? Então, nesse período, você começou a traçar alguns planos, que é essa parte que diferencia muito
o jogador, porque o jogador, geralmente o jogador ele sai de uma situação de pobreza Exato. familiar. Geralmente é essa situação. E eles não têm estrutura familiar suficiente, não tem alguém, não tem a sorte de ter alguém capacitado ao lado dele, que instrua, um pai, ou que seja um empresário de boa índole, que esteja ali. Então, o que é que acontece? A maioria dos jogadores, eles se dão muito bem, vamos dizer, para aqueles jogadores que chegam ao seu nível, que você chegou à Série A jogar na Europa, eles ganham um bom dinheiro, mas no final da vida eles perdem tudo o que conquistaram, né? Exato. Justamente por uma questão de administração, de não Exato. saber. Então, você já jogando... De ir pros pagode de Itaquera. você já tinha essa consciência de pensar sempre no futuro, saber que tinha que guardar? Sempre, sempre, sempre. Comecei a comprar casas, comecei a comprar terreno, né? Comecei a investir em imóveis, essas coisas, tanto aqui em Mossoró como em Natal também. E construí 2 arenas. Hoje eu tenho 2 arenas aqui, né? De futebol society. Eu ia até perguntar, no caso, o projeto Arena... Você ainda estava lá quando você estava construindo aqui, né? Exato. Você já estava pensando na sua aposentadoria. Já, porque era algo que eu sempre quis, um complexo, ainda está por terminar, ainda tem coisas ainda para se fazer lá, que Pessoal, agora eu vou ter... A gente está falando da Arena MM8, viu? Exato. MM de Márcio Mossoró e 8 porque é o seu número que eu sempre... Seu número que sempre estava na sua caiu camisa. Caiu bem a 8, né? Não é? Então você retorna a Mossoró, nesse pensamento comprou imóveis, pensando Exato. no futuro, Exato. né? Em aluguel ou em vender, que ele melhorasse de preço e tudo mais. Exatamente. E tinha esse projeto de montar essa arena, Exato. Né? A MM8, né? Isso. Essa arena é uma arena de formação do jovem atleta voltado para o futebol, ou ela é multidisciplinar? Tem outros esportes? Multidisciplinar, Como é que exatamente. A gente, na verdade, quer formar o cidadão. A minha preocupação é essa. Hoje, no mundo que vivemos... Vai ser prefeito mesmo. Nesse mundo que vivemos, né, Cleiton? Acho que o jogador, o talento, o dom, você nasce com ele. Você desenvolve através do treinamento e ali você vê alguns atletas, vê alguns jovens e a gente conversa com os pais. Olha, esse menino tem talento. Tá na hora desse menino aqui você já colocar ele num clube onde... Porque aqui em Mossoró a gente não tem realmente dizer, bota no ABC, bota no América, bota no Fortaleza, bota no Ceará, como são nossas cidades aqui vizinhas, né? Então, lá eu quero formar o atleta, formar o cidadão, entender que ele tem que ser uma diferença para a sociedade, entender que ele vai fazer um papel diferente dos demais, né? Ele tá ali apenas para jogar bola, se realmente ele se identificar com aquilo, como eu me identifiquei e eu tinha o dom de jogar, ele também vai jogar. Agora eu vejo muitos pais, às vezes, pressionando, porque já vê o menino ganhando milhões, que ganha um Gabigol, que ganha um Pedro, que ganha um Rafael Veiga, a gente sabe que não é assim. Né? A gente sabe que não é assim. A minoria levei o menino lá para bater um papo, era para ter levado. Né? Porque as pessoas, o que o Márcio falou é bem interessante, que é assim, normalmente, a gente só vê na hora que a pessoa está ganhando aquele mundão. Exato. Nem lembra que existe milhões de crianças, de garotos concorrendo aquela mesma vaga, né? Exatamente. Inclusive, Cleiton tem um filho atleta. Né? Então, assim, o dele é muito ligado no gol, né? Meu menino tem ele diz meu menino, mas já tem 18 anos. Ele fez 18 anos, ele tem 1,92 m e ele já treina desde 12, 11 anos que ele treina, ele gosta disso. Pronto. Mas agora deu uma paradinha, ele dá, sabe? Ele não tá mais tão empolgado, eu achei, isso tudo leva tempo, né, Cleiton? Então, as amizades exato, e tal, tudo isso influencia. Por exemplo, eu era só futebol. Tudo que era jogar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes faltava aula. Hoje eu brinco com meus filhos, eu me arrependo de ter faltado tantas aulas como eu faltei para ir jogar. Mas hoje vocês podem ter um estudo, porque isso é legal, você estudar, você saber falar, você se pronunciar, você ter uma faculdade, você se conseguir juntar isso, vai ser legal, né? Então, os pais hoje em dia colocam o menino nas escolinhas, o menino tem menino de 7 anos. Mas eu vi um menino no Santos com 7 anos, de quantos milhões no mundo, um menino de 7 anos ganha hoje um salário mínimo? Às vezes nem estrutura tem ainda, né? Então lá hoje nós temos uma escolinha, tem uma MM8, tem outras escolinhas aqui também que eu recomendo bastante, que já tem outro nível de competição como a minha. A minha eu procuro mais informar o cidadão. Eu recebo crianças, todas as crianças, independente se ela joga futebol ou se ela vai pra lá pra ficar deitada na grama. Tem criança que vai lá, fica só deitado na grama, só fica lá brincando, sorrindo. Ele não quer nem saber da bola, mas ele quer estar lá.
né? Então, assim, a gente agrega esse tipo de valores também, como ser humano. E explicar para eles que a vida é muito mais do que isso, né? Mas eu acho isso tão importante que você está dizendo, que eu não sabia nem que vocês faziam esse trabalho. Porque, assim, parece que o pai, quando vai botar o filho numa escolinha, a sensação que eu tenho é que, assim, esse é a salvação da lavoura. Esse menino vai ser... são assim, José. Não é? Muitos, esse vai ser o provedor. Então, você imagine que a criança com 7 anos já recebe todo esse peso, essa carga de... Meu pai está trazendo aqui para mim ser alguma coisa. E nem sempre é assim. Eu me lembro que aqui em Mossoró tem uma agência de modelos, né? E eu me lembro que às vezes as meninas ganhavam o concurso e elas ganhavam a bolsa para estudar no melhor colégio da cidade, no GEL, por exemplo. Eu acompanhei muito. E a menina não tinha, assim, a família não tinha a menor estrutura de ter uma filha estudando no GEL. Tá entendendo? Então, assim, não tinha esse apoio psicológico, não tinha um apoio financeiro. Você imagine você não ter condições nenhuma de estudar numa escola particular, como é que a minha cabeça vai entender, ou de ser um jogador? Meu pai quer muito que eu seja, mas eu só quero me deitar na grama. Homem. Exatamente. Tá entendendo? Só quero ir para aquele lugar lá, eu quero ver os outros meninos correr. Então, assim, é muito importante, porque, assim, no futuro você não tem um filho doente. Exatamente. E hoje a gente tem muita gente doente, porque não consegue, a família, o pai, a mãe, ou a própria situação em que ela foi inserida, não consegue fazer essa separação. E aí fica a criança... Eu gosto muito de Cleide, que é assim, o Cleide chega lá em casa, Cleide visita muito a minha casa, aí ele diz assim, segundinho eu comprei a bicicleta, agora quer saber de bicicleta. Aí eu digo, Cleide, rapaz, você é um pai espetacular. Aí segundinho agora tá com 24 horas um treinador com ele, porque ele agora quer ser goleiro. Aí segundinho agora kitesurf, pronto. Agora a moda do menino agora é kite. Comprar o kite. Só é pro kite, que é kite. E assim... Claro que pode pensar, o pai que está nos assistindo pode pensar assim, mas será que Cleiton está deixando o menino passear muito e perder o foco? Mas eu acho que talvez nesse momento ele encontre o foco dele. Porque muitos hoje em dia estão fazendo corrida que não é a dele. Vão correr muito e vão se cansar porque não vai se identificar. Tem muitos que estão na bola, mas não é aquilo que ele quer para ele. Às vezes ele quer ser um doutor, às vezes ele quer ser um professor. Ele quer ser outra coisa, às vezes eles são tão presos ali, tão pressionados, que ele vai ser do futebol para ganhar milhões, para ajudar a família. José, não tem como. Se você pensar nos milhões antes de você jogar futebol, você não vai ganhar nunca. Exatamente. É o que eu sempre digo para meus filhos. O dinheiro ele é consequência daquilo que você faz. Se você produz, se você faz por onde dentro do campo, você vai ter o seu dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas querem antecipar essa etapa, né? E o que você está dizendo aqui, para quem está assistindo, meu amigo, é espetacular, porque assim, na vida como um todo, tá? Eu acho que tem negócios, tem profissões que ela exige muito mais, tanto a sua dedicação, a sua competência, mas também nuances muito importantes. É diferente, por exemplo, o cara quer ser jogador, o outro quer ser médico. A probabilidade dele ser um jogador de sucesso é mínima. Exato. Mas ele ser um bom doutor é gigante. Exato. Por quê? Porque vai depender exclusivamente dele. O cara vai estudar de noite. Tá entendendo? Então, eu acho que é muito mais fácil você, nessa profissão, que você pode escolher por você. Já você, jogador, não. Você acabou de dizer. É um empresário que não gosta do outro. É um time que não suporta a cara de fulano. É uma virada de chave que na hora que você não disse o nome do primeiro sócio, foi o segundo. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, é tanta nuance para você ter aquilo ali. E quantos Neymar tem no planeta? Quantos Messi tem no planeta, né? Então, eu acho muito interessante. Só antes de você comentar isso aí, para você que está nos acompanhando nesse momento, estamos em instantes finalizando a transmissão através do canal 10 e 14.1 da TCM e pela 95 FM, tá? Então, já vai lá se dirigindo ao nosso canal no YouTube, procura lá, Pessoal Podcast, e se inscreva, tá bom? Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o nosso canal para que a gente consiga sempre estar contando histórias aqui inusitadas e inspiradoras. Não é isso, Joseildo? É isso aí. E antes de voltar a conversar com o Márcio, inclusive eu disse a ele que ele hoje ia fazer o papel de garoto propaganda sem cobrar o cachê dele, né? Sabe? Márcio, essa cadeira que você está sentado aí, o que você acha?
Tá espetacular. Mas é de verdade, viu, né? É um merchan verdadeiro, né? É, sim, não, sem dúvida, top, bem Né? confortável. Pois é, a gente teve essa preocupação de buscar uma cadeira, uma cadeira que ela realmente fosse ajustada ao corpo que a gente ia conversar com a pessoa. Por quê? Porque você conversar 1h30 de uma forma confortável é muito melhor. E a gente via outros podcasts, né? No início, e a gente via que as pessoas conversavam, quando pensavam que não, a pessoa estava lá embaixo, sabe? As coisas desconfortáveis. Então a gente procurou a Ambiente Line, que fica aqui em Mossoró, ali, inclusive muito ali perto do Nogueirão, para ser uma coisa mais fácil, né? Na João da Escócia. E lá é uma loja que ela tem uma variedade de peças de decoração, de móveis, para todos os ambientes, da sua casa, do seu escritório. Eles fazem móveis planejados e também tem a parte de escritório, né? Tem a linha para escritório, que é, no caso, essas cadeiras que a gente tá usando aqui. Então, se você tem ou quer montar o seu escritório, qualquer parte da sua casa, Ambiente Line é a loja certa. E outra coisa, evento para todo o Brasil, tá? Só aqui apontar o celular para o QR Code, você vai entrar em contato com o Ambiente Line e você vai dizer, vai mostrar o seu projeto, né? Eles vão adaptar o seu projeto, vão fazer o projeto para você que você se sinta bem, né, com o seu projeto, e eles vão fazer a entrega, vão combinar tudinho, ajustar o seu projeto do jeito que você precisa. Exatamente. Outra coisa que eu queria também lembrar é que, não sei se Márcio já usou o serviço dessa pessoa, mas essas cortinas aqui que está no nosso cenário, ela foi produzida pela Divina Criação. A Divina Criação, de Seição Rodovalho, da família Rodovalho, há alguns anos eles vêm tomando de conta do seu ambiente familiar. Você pega o seu apartamento, cortinas, roupa de cama, roupa de banho, roupa de mesa. Então eles têm todo eles, inclusive, são criações deles, são peças desenhadas por eles. Sabe? Então é fenomenal o trabalho que a Divina Criação faz em Mossoró, nos apartamentos, casas, residências. Então, espetacular. Vocês são nossa grande parceira. Nós também temos um outro parceiro que eu quero que ele mesmo fale dele, que é a Projetos. Né? Eu queria que a Projeto me dissesse o que é que a Projeto faz tanto. Temos aqui a Projeto Locações, ela é uma empresa especializada em locação de máquinas e equipamento para construção civil. Você tem lá a locação da maquita à reta escavadeira. Você está precisando de fazer a sua casa, a sua construção, então se preocupe só com o seu pedreiro, com o seu servente. O maquinário e os equipamentos só se dirigir a Projeto Construções e Locações. Você pode entrar em contato através do site, né, www.grupoprojeto.com.br. Lá vai ter a aba Projeto Locações. Você seleciona lá o equipamento ou máquina que você necessita e pede um orçamento, ou também através do WhatsApp 84, né, 98898-5828. Fala lá com o teleatendimento. Pronto. E para facilitar, hoje rede social é espetacular. Projetos aí no Instagram, né? Projeto. E no Gym você vai lá na bio. Agora, isso. O que eu quero reforçar aqui é porque assim, é espetacular. As pessoas não têm noção do quanto usar. Que assim, a quantidade de pessoas que faz serviço em casa e precisa de um equipamento apropriado, né? E você ter uma empresa, porque assim, eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Então você dá um alívio tão grande, porque eu gosto muito de ficar, nas minhas horas vagas, de ficar fazendo qualquer coisa em casa. Eu sou impossível, eu tenho que estar fazendo. E gosto de ter uma furadeira, um marteleiro, tudo. Um andaime, né? Tão simples, então, uma escada. Assim, é excelente. E aí ele aproveita junto com a tira entulho, ó, você já mexe, já aluga o equipamento e já tira um entulho. Positivo. Tudo. É outro nível. É outro nível. E Márcio até fala aí, pronto. Essa hora que eu vou usar aí o serviço. O que você achou da Personal Marketing, quando prestou serviço a você, a vocês, né? Você e a Sérgio, ali no Go Bar? Assim, sem jogar flores, não, tá? Claro, não, assim, em relação ao projeto, porque a minha preocupação maior ali naquele projeto, ela realmente que ele viesse a se perpetuar, né? Sim, não, foi espetacular. Realmente a Personal Marketing prestou todos os serviços, realmente é uma assessoria completa, porque a gente não tinha preocupação nenhuma, né? A gente entregou tudo confiando no seu trabalho, confiando na sua equipe,
né? E a gente viu que realmente aqueles 2 meses ali, 2 meses na verdade, mas foram bem mais, né? Foi José? bem mais. Foi 2 bem meses mais, foi atuando, né? Mas a gente passou bem antes, né? A gente bem mais uns 2 meses planejando. Planejando e tal. Então, você que procura, né, um pessoal de marketing realmente que vai lá e vista a camisa, porque hoje é difícil você encontrar empresas que vistam a camisa por você, que façam um trabalho realmente que vale a pena todo o seu investimento. A Personal deixou a gente muito satisfeito mesmo. Eu recomendo aí com os olhos fechados. Olha aí, tá vendo aí? Né? Tá certo. Pois é, tem mais alguém? Eu tô esquecendo de mais alguém? Não, por enquanto não, né? Tá bom, né? Vamos voltar ao nosso aqui para o bate-papo. bate-papo, porque eu tenho muita coisa para perguntar ainda, Márcio. Dois negócios aqui, Márcio. não dá tempo não, viu? Márcio, aí vamos lá, vamos voltar aqui. Você voltou para Mossoró, montou Isso. a arena e está ampliando, né, os Isso. serviços de lá. Eu pergunto, aonde o garoto Márcio quer chegar? Pois é. Agora são novos projetos, 2024 batendo na porta aí já, né? Onde eu ainda tenho que pronunciar oficialmente a minha aposentadoria, né? Que é necessário, né? Necessário que eu faça isso, que eu me desligue totalmente do Márcio jogador. E aí agora sim eu vou estudar, eu quero ser tão bom ou melhor do que eu fui jogador, eu quero ser agora treinador. Eu acho que eu tenho muito para ensinar, eu acho que eu tenho muito para compartilhar, eu acho que eu tenho muito ainda para agregar dentro do futebol, né? E só se Deus vir aqui e falar, não, meus planos para você são outros, você vai para outro lugar, mas os meus, aquilo que eu penso e tenho entregado a Deus, tenho orado, tenho colocado nas mãos de Deus, é que eu quero ser um dos melhores treinadores do Brasil e do mundo, né? Eu quero chegar longe, assim como foi como jogador. Então, vou estudar bastante, vou me dedicar, agora eu vou tirar realmente esse tempo para poder fazer os cursos necessários, para tá literalmente no mercado como treinador, para que as pessoas me identifiquem como treinador agora, não só como Márcio jogador, mas agora Márcio jogador está aposentado e entra agora o Márcio, que vai ser um grande treinador. Márcio até vinha tentando fazer essa aposentadoria, mas é porque realmente não deixam, né? Ele precisava, mas eu acho que tem uma sensação, Márcio, de que algumas etapas precisam ser realmente concluídas, encerradas. Não é quando você só quer, mas exatamente. Necessário. Você ainda tinha que ter passado pelo Potiguar. Exato, né? exato. Como você fez exatamente. isso, né? E não me arrependo, né? pelo Mossoró também. Uma pena, que um dos meus maiores sonhos, para você ver como é que é as coisas do profissional, e eu sei lidar muito bem com isso. Meu sonho era poder jogar no Baraunas, era poder jogar mesmo, né? Mas você tem a oportunidade agora, mas agora já não é o momento, agora já não é tudo aquilo que eu sonhava, não é tudo aquilo que eu pensava, né? De poder jogar. Então eu tenho que encerrar esse ciclo realmente de como jogador, eu tenho que dar ponto final e começar uma nova história, começar um novo tempo. Mas, Márcio, pensando do jeito que você está, em ter essa necessidade de finalizar essa etapa, mas se chegasse hoje uma proposta de um time maior... Não jogava mais. Jogar porque o futebol você precisa ter desafio, é aquela coisa do tesão, você precisa ter vontade. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter vontade e tesão para se realizar. Eu sou um cara muito realizado, por exemplo, quando eu volto aqui para Mossoró, eu queria jogar próximo dos meus pais, aí eu escolhi o América, ali em Natal, meus pais vão lá, vão ver um jogo e ali depois eu encerro. Meu pai, é difícil ir para Natal, e as coisas não correram bem lá, e eu falei, eu vou vir pro Potiguar, então, que estava em atividade, né, naquele ano, estava jogando o campeonato estadual, e aí eu vim. Aí, pra você ter noção, meu primeiro jogo em casa contra o ABC, vai meu pai, vai minha mãe, minha tia, minha irmã, pessoas que nunca me viram jogar no estádio. Meus amigos, sempre, teve sorte, não joga nada, só jogou fora. O cara joga futebol durante 20 anos. É campeão Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Jogou 14 anos na Europa, de forma jogando mesmo, não estava passeando lá, estava jogando. E as pessoas ainda fica aquele questionamento. Eu nunca vi ele jogar. Quero ver ele um dia aqui em Mossoró, quero ver ele ser jogador que ele é. Aí eu estreio em casa contra o ABC, um domingo à tarde, dia 13 de março, se eu não me engano, com todo mundo ali no estádio, mais de 2.000 pessoas no estádio, e eu na última bola, no último momento, o jogo tá 1-1, eu saio frente a frente com o goleiro e faço o gol da vitória, aos 48 minutos. Minha família todinha tem uma história com Baraunas, eu vou pro Potiguar, faço o meu primeiro gol como profissional, minha primeira vitória como profissional aqui em Mossoró, aos 48, eu falei, agora eu matei meu pai, matei minha mãe, matei minha tia. Então, assim, são coisas que eu precisava viver aqui. E aí eu vivi aquilo. E aí depois eu falei, agora o que é que eu faço?
Ah, seu filho vai completar 16 anos. Eu disse, eu vou esperar meu filho então. Esperei meu filho, joguei com meu filho. Aí os caras, e agora? Eu falei, agora não tem mais nada, agora eu vou me aposentar. E fiquei. Aí o João Deon veio com uma proposta, veio com um projeto. Eu quero ser campeão da segunda divisão, eu quero subir pra Série A, eu quero chegar no Brasileirão da Série D, eu quero que você faça parte. Eu fui lá, nós fomos campeões. Aconteceu o que aconteceu, mas nós fomos campeões. E aí eu disse, e agora? O que é que eu tenho mais? Não tem mais nada, Cleiton. Eu não tenho mais desafio no futebol, eu sou muito realizado, cara. Muito realizado, então... Eu que acompanho, assim, Márcio, assim, apesar de ser muito jovem a minha participação. Você joga Márcio, lá também? Eu jogo no MM8? No MM8. Pensa uma pessoa que joga. Meu sonho, desde criança, você joga todo futebol. Lá em cá, para começar, era proibido. Meu avô não aceitava. Nem podia ligar a televisão. Meu avô não aceitava, meu pai não era fã. E aí do irmão que saísse pra jogar, viu? Mas meu pai tá assistindo, viu? Abraço aí, Zé, e o Baldinho. Meu pai. Mas você sabe o que é que eu acho massa em Márcio? É que, assim, ele realmente, assim... Rapaz, é tão poucas pessoas que a gente convive que ele consegue realizar as etapas e ser satisfeito com cada etapa. Porque o que a gente encontra no dia a dia é muitas pessoas ainda com vazio muito grande. Pessoas que já conquistaram, às vezes, o dinheiro que quer, a casa que quer, o carro que quer. Porque murmurando, sabe? É assim, verdade. Eu não vejo se boicotando. Você até falou disso aqui no programa passado. Eu não, assim, esse período que eu venho acompanhando mais, não tem essas lamúrias, essas coisas. Tá entendendo? Assim, eu acho isso. E escutar da boca dele aqui agora, dizendo... Eu preciso de novos desafios, porque esses, entendo, eu já realizei, né? Aí é onde eu quero entrar na segunda fase, que além do sonho dele agora de partir, e é muito jovem, vai ser com certeza vai ser um excelente treinador, é ver os dois filhos dele seguindo a carreira dele, porque assim, tem o Nicolas, que está com 16 anos, que já jogou, ele acabou de jogar, mas que tem, eu acho que tem ali, eu não entendo um pouco isso, viu, de futebol, mas eu acredito que pelo que o que diz aí, né? As pessoas falam, Nicolas uma pessoa que realmente está se projetando, 16 aninhos. E o Guilherme, que é o famoso Gui, que é uma figura, sabe? É uma figura. É uma figuraça. É uma figuraça. E Gui está com quantos anos? 7. 7 anos. Então, assim, é muito entrosado com o pai, é 24 horas eles fazendo as coisas juntos. Mas você também vem, né, né, além deles gostarem, que você não força, claro, Exato. Que você já, pelo que você disse, você não faz isso, mas também, você acha que os dois vão seguir carreira no futebol? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Nicolas vai tomar uns passos agora importantes, né? Próximo ano eu já quero também já ver algumas possibilidades para ele já, porque é o momento, mas por que é o momento? Porque é com 17 anos que você começa a desenvolver para ir para um nível de competição mais forte, né? Então... Nicolas, eu sinto que está pronto, né? Eu sinto que está pronto, aí vai depender dele agora, né? Vai depender dele. E Guilherme, eu já vejo ele meio assim, Guilherme é mais também muito ligado hoje em dia às redes sociais, ele gosta do YouTube, ele gosta de fazer algumas coisas com os amigos dele, desafios e tal, mas também gosta de jogar futebol, mas ele não é tão intenso, tão como o Nicolas era da idade dele, né? Em termos de futebol, mas... Tem qualidade, os dois têm, vendo assim, dentro do futebol, os primeiros passes, a forma de correr, porque isso tudo a gente que entende, a gente consegue identificar. Tem coordenação motora para isso, é um menino inteligente, tem leitura boa de jogo já. Então eu começo a identificar. Mas aí vai depender ainda, porque o Guilherme ainda é muito jovem ainda, né? E hoje em dia também com esse negócio de redes sociais, tem outras coisas que eles querem viver, então eu deixo ele bem à vontade, né? Já o Nick falou, pai, é isso que eu quero, tá na hora, então aí eu já vou começar a ver já outras situações. E vai ser muito bom para Nicolas, né? Porque como já tem você como suporte, exato, né? Exato, né? É isso exatamente. que eu queria entrar. Era agregar. Justamente na sorte que eles têm. Como vários filhos de jogadores também têm. Porque uma coisa é você desbravar sozinho, Exato. como você fez. Você teve a ajuda de terceiros ali, de um empresário, mas um pai é diferente. Porque um pai não quer o mal de um filho nunca. Exato, exatamente. Entendeu? Então, um pai... que já viveu o processo, exatamente, é um diferencial ainda maior. Então, eles têm um pai que viveu o processo, sabe o caminho das pedras, sabe o que ocorre, teve boa visibilidade no futebol, tem boas amizades, só se Deus não quiser. Exatamente. E Márcio tem um diferencial.
Márcio, ele é muito... o que eu quero dizer é que é o seguinte, o jogador, de uma certa forma, parece que está estampado na testa dos jogadores que é assim, pagode, cerveja, farra e não sei o quê. Ou está no campo ou está fazendo isso. E Márcio nunca foi muito deslumbrado para essas coisas. Primeiro, você é cristão há quanto tempo? Desde muito novo já. Desde muito novo. Já dos meus 16, 17 anos também. Desde quando eu já saí, já comecei a... já era evangélico, né? Já conhecia os princípios. Sempre fui de família também, sabe, José? Como você falou, eu casei muito novo também. Isso também me fez ser diferente do que eu sou, né? Hoje eu já 18 anos casado com minha mulher, agradeço a Deus pela mulher que eu tenho, pela família que Deus me deu, porque realmente não é fácil, como você falou, porque acho que é o foco, né? O que é que eu quero pra mim? Seja do futebol, eu quero ser do futebol pra mim sair pra festa, pra mim gastar meu dinheiro com farras. Não era isso que eu nunca... Pelo contrário, eu sempre projetei pegar o que eu ganhei pra ajudar as pessoas, porque futebol ele não muda só a minha vida. Ele mudou a vida de muitas pessoas, não só da minha família, mas de amigos, de pessoas que eu nem conheço. Tem pessoas que eu ajudo, José, já ajudei que eu nem conheço. Só eu precisava fazer uma cirurgia, juntava aqui uns colegas meus, rapaz, vamos ajudar aqui uma cirurgia, 15 mil, a gente ia lá e tal, e pagava a cirurgia, né? Então, assim, é para isso que nós estamos aqui no mundo. Eu acredito que nós temos uma missão. Lógico que é bom você ter umas condições financeiras boas, eu não me queixo, eu tenho aquilo que eu tenho, porque eu trabalhei, suei bastante, mas acho que nós temos que ajudar quem mais precisa. O mundo hoje é muito carente disso, tem muita gente precisando, tem muita gente passando fome, aí eu vou pegar tudo que eu passei longe de casa, vamos lá, 20 anos eu passei longe de Mossoró, jogando, passando frio, terremoto, guerra, teve situações, passei em aviões, aquela coisa toda. Aí eu vou pegar meu dinheiro, vou pra farra, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Não é isso que eu planejei, não é isso que eu quero. E qual é o prazer que isso tem na vida? Às vezes mas é porque você não entende. Não é que eu não entendo. Cara, você pode sim coisar, mas... Eu não queria ser jogador de futebol. Muito pelo contrário, eu acho que você entende muito. Não é pelo futebol que a gente quis conquistar isso. Eu não quis conquistar o futebol porque eu imaginei que ia ganhar 2, 3 milhões, que eu ia ter o arena que eu tenho, que eu ia ter as casas que eu tenho, que eu ia ter os carros que eu tenho. Não. Eu queria jogar futebol porque me dava prazer. Eu era realizado ali dentro de campo. Quando eu entrava dentro de campo, quando eu ia treinar, quando eu viajava, quando eu ia fazer um jogo importante, quando eu disputei minha primeira Liga dos Campeões, eu aqui no Alto Xerém, de repente eu estava lá em Belgrado. Uma noite antes, eu passando por um terremoto. No dia seguinte, eu estava lá escutando, quem está nos assistindo vai entender, um hino da Liga dos Campeões, cara. Eu via lá os caras do Barcelona, eu via os caras do Manchester United. Eu estava lá no palco dos teatros, que é o campo do Manchester United. Eu lá vendo o Giggs, vendo o Anderson, vendo o Rooney, vendo o Van Persie, vendo outros jogadores assim. E eu dizia, cara, eu tô perto dos caras. Então é isso, futebol é isso, sabe, José? O futebol é muito mais do que o dinheiro que nós ganhamos. Ele proporcionou muita coisa, Muita coisa. Viagens pro Dubai, como a gente estava falando aqui antes, né? Viagem pra França. Cara, fala inglês aí, meu amigo. Fala inglês, alemão, francês... Turco. Cara, então tudo isso, Cleiton, eu sempre foquei. Então, capaz, eu quero casar logo, né? Eu quero ter logo meus filhos, eu quero ajudar minha família, eu quero que a gente tenha umas condições. Passamos por dificuldade? Passamos, José. O dinheiro, ele não tira nossos problemas, ele não tira nossas tribulações do dia a dia, porque isso é normal. Mas tudo que eu puder fazer para o próximo, tudo que eu puder ajudar, nós temos lá nossa escolinha, tem gente, mas eu não tenho condições de pagar a mensalidade. Cara, você vai participar sim, você não vai deixar de participar porque não pagou a mensalidade. Nós temos esse trabalho social também, né? De que o menino entenda que ele... porque eu não tenho dinheiro, eu não vou poder jogar na escolinha do Márcio Mossoró. Não é isso. A escolinha, tudo aquilo, os recursos que pegamos é para pagar quem trabalha também, né? Aquelas pessoas que fazem parte. Mas acima de tudo, que as crianças, que o pessoal entenda, né? Que nós estamos aqui para servir ao outro, é para poder ajudar. Porque isso tudo é muito passageiro, cara. Eu vou embora, vou deixar o relógio, vou deixar meus anel, vou deixar minha corrente, vou deixar minhas roupas aqui. E a gente vai-se embora, cara. Vai vir outro e vai usar, e vai vir outro e vai... E assim é a vida. Nós estamos aqui de passagem, mas eu quero deixar o meu legado. Sou um cara perfeito? Não sou. Tenho defeitos? Tenho. Erro. Mas eu sempre quero acertar. Eu quero sempre ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Que bom, cara. Que bom que assim você tem essa concepção, né? A gente tem tido até sorte, viu, José, de ter bons convidados, né? Que tem uma maneira diferente de enxergar a vida, sabe? E já eu friso muito isso, Márcio, que foi uma das vertentes que a gente trilhou no início do projeto, eu e Joséildo, quando a gente começou a bolar isso aqui, era convidar a pessoa justamente que fizesse a diferença de quem iria nos assistir. A gente não quer fazer aqui
O nosso intuito não é fazer simplesmente um podcast. Exato. Não, a gente quer um resultado de um podcast, mas que ele reverbere na vida das Exato, que pessoas. impacte outras pessoas. Porque não é fácil você prender ali um público que fique nos assistindo durante uma hora e meia, né? Tem que ser Exato, realmente uma coisa entendeu? diferente. Porque assim, o que a gente vai passar por esse não são nossos valores financeiros, materiais, e sim valores como pessoa. Porque é cada vez menos valores de pessoas que façam diferença na vida das Os outras. valores das famílias, né? Tão se Porque, destruindo. exatamente, projeto, porque família é projeto de projeto Deus, de filhos Deus. são herdeiros, filhos são pessoas que mexem, que muda, né, toda a nossa estrutura. Então, assim, é importante. Toda a vida que eu posso falar, que eu posso fazer a diferença na vida de alguém, seja com a perda de mão. Por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem do cara, um amigo meu, dizendo, rapaz, outro dia o cara viu você cortando o cabelo, não fazendo propaganda, mas ali no salão jovem, e meu filho quer ir lá agora, porque diz que lá é salão pra jogador quer e cortar tal. se for lá E porque queria mais te dar foi. um abraço, né? Eu falei, ó, eu vou ali no podcast, depois eu passo lá pra dar um abraço dele. Então, assim, são essas coisas que é muito melhor do que você Que ganhar motivam, milhões, né? cara, sabe? Então, poder ser reconhecido na rua, poder receber um abraço de uma criança. Às vezes a criança fala assim, pô, Márcio, eu sou seu fã. Cara, aí eu respondo às vezes no Instagram, caramba, você me respondeu. Pra eles é coisa de outro mundo, sabe? Então é uma coisa tão simples você poder retribuir isso com a palavra, com um abraço. E às vezes as pessoas, caramba, você é Márcio Mossoró mesmo? Eu falei, sou, porque... E você fala com a gente? Sim. Quem eu sou para não falar com vocês, né? Então, eu acho que é dessas coisas, Cleiton, que nós temos que fazer a diferença, entendeu? Acho que o mundo precisa de pessoas Sim. assim. Praticar, Márcio. viu? Exato. Praticar, isso que a gente diz, Olhe né? para a câmera e diga aí, Márcio. Você agora fez O que é que você diria que é isso? Diga aí, você diga para aquela pessoa que está nos assistindo nesse momento, que está querendo perder, está perdendo a esperança, porque já tentou muito no futebol, ou já tentou muito na sua profissão e tal. Diga para aquela pessoa o recado que você diria, se você tivesse a oportunidade de estar com ela agora. Olha, primeiro é ela se identificar com aquilo que ela sonha. Porque muitas das vezes, eu sonho em ser jogador de futebol, e a pessoa é muito mais feliz quando ele vai para um curso de médico, para um curso de enfermeiro, ou para ser um professor, para ser algo. Primeiro você se identifica aquilo que você quer. E, por exemplo, quer ser jogador de futebol, abra mão das coisas que te afastam do futebol. Noitada, bebida, farras, porque isso não combina para quem quer jogar futebol. Primeiro se dedique, primeiro treine bastante, treine mais do que os outros. E, acima de tudo, respeita a tua mãe, o teu pai, valoriza a tua família, busque aquilo que é bom para você, porque vai mudar tanto a sua vida como da sua família também, mas, acima de tudo, acredita em você, que você é capaz de conseguir. Isso é mais importante do que tudo. Olha aí, José. Tá vendo aí? Que Homem, recado, isso. viu? Homem é Que fera. recado, é isso aí. Me diga uma coisa, Márcio. Diante de tudo que você viveu, qual foi um momento assim que você lembra assim que você realmente foi muito emocionante, que as lágrimas desceram assim? Eu sei que deve ter passado vários momentos, tá? Porque realmente a sua profissão, e como você falou, está ao lado, né, de algumas personalidades e tal. Rapaz, eu tô aqui vizinho dessas pessoas. Mas um momento que realmente você disse assim, rapaz, esse aqui deu uma pancada. Olha, eu passei por muitos momentos assim, dentro do futebol, né? Mas, por exemplo, o que eu vivi aqui em Mossoró, né? Em um jogo de futebol, jogar ao lado do meu filho, né? É coisa assim que a gente brincava quando ele era mais novo. Ele chegou ali quando ele estava com 12, né? Faltava ainda alguns anos. Ele, papai, será que você aguenta, pai, você vai estar mais ou menos com 39, próximo de 40 ali, né? Pra gente poder jogar junto. Eu falei, filho, vamos ver. Se for da vontade de Deus, né? Isso vai acontecer. E aí, quando eu volto pra Mossoró, eu começo a ver isso de perto, né? Assim, porque eu disputei já campeonatos importantes, Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão propriamente da Libertadores, Champions League, assim, é coisas de outro mundo, realmente, pra quem joga, pra quem vive aquilo. Viagens também, né? Tudo aquilo que eu vivi fora. Mas poder jogar aqui em Mossoró, né, junto da minha família, com meus pais me olhando, eu ter feito aquele gol e com meu filho, são dois momentos assim, que tirando o nascimento dos meus filhos, que me marcaram bastante. Como profissional, como pessoa, poder compartilhar o campo com ele.
Interessante que eu falava coisa pra ele dentro de campo, assim, eu dizia, agora é sua vez, chama a bola pra você, o pai vai parar, você vai continuar. E algumas conversas dentro de campo que a gente tinha com os jogadores, eles diziam, papai, que massa, eu não sabia que era daquele jeito. Vocês falando parecia que estavam brigando e depois estavam rindo, e falava isso, e depois falava aquilo com os jogadores. Eu nunca imaginava que era assim, eu achei que lá dentro do campo ninguém se falava, tal. Então, assim, foi esse momento, assim, José, que me marcou bastante, como jogador, como pessoa, né, e como pai, eu poder jogar, né, ao lado do meu filho, poder realizar isso, ainda mais por ser na minha cidade, assim, José. Então, é uma coisa realmente que eu disse, tô realizado. Que marcou, né? É muito interessante, assim, você falando e eu viajando aqui, você vê que eu li uma vez, eu me fazia muita pergunta assim, mas onde é que está a minha realização, ou o final dessa história, ou dessa estrada, né? E aí quando eu li o livro O Alquimista, né, de Paulo Coelho, o cara sai procurando a felicidade, ele atravessa, né? Inclusive o livro, a viagem se passa, ele atravessando o deserto. E quando ele chega lá, ele descobre que a felicidade estava onde ele estava. Ele foi preciso fazer o percurso todinho para poder depois voltar e saber que estava ali. E parece que a nossa vida é mais ou menos assim, quer dizer, você está lá na Europa, num estádio, numa comemoração X, mas foi em Mossoró de volta com o seu filho que você foi, quer dizer, de tantos momentos importantes que você viveu, mas esse foi o mais importante. Exatamente. É muito interessante. É por aí mesmo, é porque assim, não tem explicação, é o que eu falo, porque o futebol, ele é desafiador, o que você fez antes, não interessa mais, todo mundo esquece, você tem que fazer no momento, né, então, por isso que eu falo, por isso que é importante eu encerrar esse ciclo, eu acabar desta forma, sabe, porque foram momentos assim marcantes, né, então a pessoa vai lembrar, dizer, pô, Mossoró jogou com o filho dele aqui, no estádio, foi um jogo importante, ganharam juntos, né, passaram juntos, então, bem bacana. E você falou uma coisa que é muito interessante, porque o jogador é assim mesmo, né? O jogador é assim, se ele tá bem na fita, ele... Se ele perde alguma coisa, ele não presta. Né? Ele não E presta. o goleiro, então, meu amigo, eu digo direto, meu menino, olha, se tiver 100 chutes num jogo, se você pegar 99, beleza. Agora, se você errar um... É desse jeito. Aí você se acaba como goleiro. É desse jeito. Tem muitos casos assim, né? Infelizmente é o futebol. Né? Aí ninguém vê que entender que existe uma triagem para chegar até no gol. Exatamente. Passou pelo meio de campo, lateral, central, não sei o quê, para chegar no gol. É verdade. Mas quem sofre é o goleiro. É verdade, é o último ali. A bola passou ali, O meu goleiro amigo. passou, é Me frangueiro. atualiza aí do horário, que eu tô totalmente perdido. Rapaz, falta pouco tempo. Falta quanto tempo pra gente... Falta uns 5 a 10. É o que, 10 a 5 ou 5 é a o que 10? a produção acabou de me falar aqui agora. Então pronto, eu tava doido que chegasse esse momento, porque assim, aqui se deixar a gente vai até amanhã de manhã. Não, a gente tá à vontade. Mas, um dia como hoje, você, mas Márcio, é o seguinte... Papai Noel aqui na mesa. Papai Noel, inclusive... É um dia especial, ó, lembre não sei que se hoje vocês é um perceberam, dia mas é um Papai especial. Noel nordestino, viu? Pois Olha, é, tá de vamos ver roupinha aqui. mesmo, ele tá com sanfona aí, meu amigo. É verdade, viu? Eu pensava que era Jonas, forró dos três. Tá muito parecido com o Jonas. É verdade. Né? Ele agora fez. Ainda bem que ele é bem mas casado. ele fez bariátrica, ele fez bariátrica, ele tá mais magro. Jonas. Abraço, meu amigo Jonas e Elô. Queremos vocês aqui, hein? Em certo momento. Márcio, é o seguinte. Aqui a gente tem um lema, um slogan, sei lá, um viés da gente sempre, diante do nosso convidado, a gente ir analisando e fazer uma pergunta a ele que é sobre verdade. Porque assim, a gente vive hoje, nós não estamos falando das verdades exatas, tá? A verdade exata é 2 mais 2 são 4, é o que aquilo aconteceu, nem as verdades divinas. A gente está falando daqui das verdades humanas. Sim. Das verdades contadas. Das verdades contadas, né? Porque assim, nós sabemos que a minha verdade sobre a mesma coisa pode ser diferente da sua verdade sobre a mesma coisa, né? Então, eu queria saber de você... A verdade, você acha, essa verdade que eu acabei de falar, ela é uma verdade pessoal ou ela algumas vezes ela pode ser mentira transformada em verdade? Olha, eu acredito muito, mas hoje em dia, no que a gente está vendo... Fala mais próximo do microfone um pouquinho. Ela pode ser uma mentira transformada em verdade. Infelizmente, Joseildo, é como eu falo, não tem como você... Tá escrito aquela pessoa ali que ela é de verdade, que ela é uma pessoa pura, né?
Infelizmente, hoje em dia, ainda mais com esse assédio todo que existe nas redes sociais, as pessoas hoje em dia elas são capazes de tudo. Elas são capazes de realmente transformar uma mentira em verdade. E hoje em dia tem muita gente realmente fazendo isso aí pelo mundo afora, né? A gente vê situações e situações diferentes, mas são coisas que fogem do nosso controle. Não tem como você falou, realmente. Às vezes a sua verdade, ela pode ser que não seja de acordo com a minha verdade, né? Mas a gente sabe qual é realmente a verdade dita. Mas, infelizmente, eu acho que hoje nós estamos vivendo num mundo muito mais de mentiras do que de verdade. É um mundo realmente que está contagiando, que está transformando no mundo doentio. Eu posso até dizer assim, muitas pessoas doentes através disso hoje em dia que a gente tem muito acesso às informações. Mas será que eu estou preparado para aquele tipo usar, de informação? Né? Saber usar, né? Saber usar aquele tipo de informação. Infelizmente, as pessoas, mesmo elas tendo acesso, mesmo elas sabendo que não é verdade, elas acabam acreditando numa mentira que é verdade. Pois é. E recentemente eu estava conversando com um amigo e ele dizendo assim, olha, todo mundo torce pelo avanço da tecnologia, pelo avanço principalmente nessa área. Não tem fé porque a casa dele está sendo totalmente administrada pela inteligência artificial, né? Aí ele disse assim, não sabemos nós que nós vamos ser vítimas desse nosso grande desejo. Um dia a inteligência artificial pode trancar a minha casa e não me deixar sair da casa. É capaz. Inclusive um cientista recentemente, nenhum desses testes com um robô, o robô deu uma surra nele grande. Né? Eu vou usar aqui o nosso palavreado mesmo, né? Mas foi sério o que o robô fez com ele. Um robô criado por ele. Sim. Tá entendendo? Então, assim, essa coisa que a gente fica imaginando que pode ser bom e que pode ser a verdade, você pode estar totalmente ser aprisionado por ela. Eu digo muito assim... Peia para 20 ele levou sozinho. Foi. Não, e é realmente, mas está assim, cada vez mais próximo disso acontecer. Eu também, José, eu acredito muito nisso. Eu acredito nesse todo avanço da tecnologia, eu tenho muito medo, principalmente das gerações que estão por vir. Sabe? É uma geração muito despreparada. Uma geração preguiçosa, uma geração que quer tudo nas mãos, uma geração que acha que vão ter dinheiro pro resto da vida. Desistem fácil. Sabe? Não sabem ter um não. Não sabem ter um não, e é por isso que elas não conseguem galgar. Assim, nós temos muito mais pessoas da sua geração, da nossa geração, que são 10 anos só de diferença, né? Que elas atingem os objetivos que elas desejam sem sofrer muito, porque não tiveram todos esses apetrechos. Essa geração mais jovem, eu percebo que, por exemplo, eu moro vizinho a uma clínica que atende jovens, né? Basicamente o atendimento lá é jovens. É muita gente com depressão, é muita gente que com não se desespera, tá entendendo? Então, sim, assim, nós vamos ter uma geração muito frágil, né? Uma geração muito fragilizada, sabe? Vão porque elas fazem as coisas confiando nas outras. Ela fala assim, eu vou fazer aqui, eu vou gerar aqui uma dívida, mas Joseildo vai pagar para mim lá na frente. Eu vou aqui fazer uma coisa aqui que depois o meu pai ele vai ter como corrigir. Elas não estão preparadas para passar por dificuldades porque eles estão no conforto. Eles estão achando que tudo é mil maravilhas que estão vendo na internet. Todo mundo hoje vai passear pro shopping e gasta milhões. Todo mundo hoje tem aqueles joguinhos você vai ganhar ali 8, 10 mil, na hora vai fazer um... Então as pessoas elas estão sendo preparadas de forma erradíssima, José. Com as informações erradas. Por isso que eu falo, nós estamos vivendo um tempo de mentiras que estão transformando em verdades. Contadas várias vezes, né? Principalmente, a mentira, né? E a gente eu não vou nem entrar na área política, né? Não, exatamente. Quem vai entrar sou eu agora. Vai. Márcio, quando a gente tem alguma carreira, seja lá em que área seja, né? Quando a gente tem alguma carreira que ela principalmente é bem sucedida, as pessoas nos olham naturalmente de uma forma diferente. Márcio teve sucesso, teve um sucesso diferenciado, ele sabe gerir a carreira dele, ele soube gerir, ele soube fazer isso e aquilo, né? E para quem está no seu lugar, que teve essa carreira que eu estou me referindo, é natural até que você queira dar uma contribuição à sua cidade natal, como muitos jogadores fizeram isso e fazem até hoje, né? Sim. A idade vem chegando, então você, de repente,
vai concluir de forma oficial a sua carreira de jogador de futebol, como você já falou, tem pretensão de entrar na carreira de futebol, mas como treinador. Aí eu lhe pergunto, Márcio também teria a possibilidade de se filiar a algum partido político para também dar a contribuição à sociedade de Mossoró ou do estado do Rio Grande do Norte? Olha, hoje, nesse momento, Cleiton, não. Porque Nesse momento que você está falando hoje, o dia de hoje... o dia de hoje, do Natal aqui, né? Estamos falando hoje aqui, dia 25, o dia né? de hoje... Dia de hoje, não penso. Por quê? Porque aquilo que eu quero pra mim, ele não é compatível com a política. Se eu quero ser treinador, se eu quero estudar, isso leva tempo. Então eu vou... Pode ser que eu vá para outra cidade, pode ser que eu vá para outro país, pode ser que eu vá viver 20 anos fora de novo. Márcio, aí é onde eu vou chegar agora no que eu queria, com a sua resposta. Sabe o que é que ocorre? Eu lembro bem, Márcio, que há 15, 20 anos atrás, a gente, pessoas de bem, que não tínhamos envolvimento algum com a política, eu lembro que onde a gente chegava, que a gente batia um papo que se inseria a palavra política, a gente, ei, peraí, deixa isso para lá. E o que é que ocorre, Joséido? Márcio, que os políticos profissionais quiseram ter essas conversas, que iniciaram em bastidores, né? E se tornaram os políticos que nós temos hoje. Então, essas pessoas que tiveram coragem de falar em política, elas estão nos governando hoje. É verdade. Por isso que a maioria delas, inclusive, não são todos, claro, mas a maioria deles nos governam e a gente nota muito que governa até para eles. Exatamente. É isso é que contra a sociedade. Mas aí o que é que ocorre, para finalizar? Quando a gente tem a capacidade de mudar alguma coisa, o sistema é pesado, eu sei disso. Muito. Mas quando a gente se abstém de entrar na política, então nunca vai melhorar a política. Nunca vai, Eu infelizmente. acredito que a gente eu penso como você. A gente tem que trocar o sangue, José. Eu tem que penso. sempre estar se renovando. Eu penso para assim sempre como estar você. entrando pessoas com são os meus planos, pessoas né, melhores. Exato. Então, assim, é o que eu falo. Os meus planos é de ser treinador, é de seguir a minha carreira, entendeu? Mas eu sei que a política também precisa de pessoas boas. Tá certo. Né? Eu sei e é necessário. E eu sei que eu posso fazer a diferença. Eu sei que eu sou um cara, se eu for pra política, eu vou bater de frente com o sistema. Entrar de cabeça, eu né? vou entrar e vou dar o melhor. Porque o problema é, não só na política, mas levar pro nosso lado até humano, quando nós temos uma condição financeira boa, ou quando nós estamos no controle de algumas coisas, nós queremos gerir só pra gente. Nós queremos dizer o que é bom pra Márcio Mossoró. Por exemplo, o podcast aqui. Se for bom pra mim chamar 10 convidados que não é bom pro público, mas que é bom pra mim, eu vou chamar. A gente não pensa no público que tá do outro lado. E a mesma coisa da política. Nós temos que gerir, a política para se gerir é pra população. Eu estou satisfeito porque já obtive de Márcio o que eu queria saber. Meu amigo eu Márcio. já plantei a sementinha dele, viu? Que porque coisa... eu acho que eu acho que é isso, nós temos que entender. Porque quando você governa o povo, você não está governando você está governando o povo. E o que é que o povo precisa? O povo é carente de informações, mas de verdades. O povo é carente que você faça uma administração correta. Que você pegue o dinheiro público e esse dinheiro público seja investido na sua própria cidade. Porque eu só tenho, sinceramente... Nós temos uma cidade, Mossoró, a cidade ela é muito rica. E você demais. Sabendo administrar a cidade de Mossoró, nós temos como potencializar e temos como ser. Dubai. Nós temos como ser, porque você vê Mossoró crescendo. Por exemplo, se todo investimento que a gente faz no São João e a gente poder depois espalhar o investimento, não só no São João, mas espalhar durante o ano todinho, você pegar uma parte para o esporte, você pegar uma parte para a educação, você pega uma parte para tudo. Dá para dividir, dá para fazer uma cidade ainda muito mais movimentada do que é Mossoró. Mossoró hoje é o que é. Nós temos, não falando do prefeito, mas nós temos uma administração muito boa, mas nós podemos melhorar muito mais ainda. Quando tirar o eu. Quando você tira o eu e coloca assim, rapaz, nós vamos fazer diferente. Mas eu tô vendo que a gente não teria como encerrar aqui agora. Porque a conversa tá muito boa, mas assim, a produção está aqui agora pedindo até para a gente encerrar, porque a gente já ultrapassou o tempo. José, eu de minha parte fiquei satisfeitíssimo com a sua presença, porque eu não o conhecia pessoalmente, né? E vi que você é um cara muito gente boa, a verdade que é essa, um cara bem intencionado, né?
E por isso eu quero agradecer a sua participação aqui, ter atendido o nosso chamado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Meu amigo, brigadão, viu? Você sabe que você é do coração, né? Foi show de bola, foi muito bom, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu sempre vi alguns jornalistas sempre mandam pra mim, né, os dias do programa, aí eu começava a ver, eu disse, um dia eu quero estar lá. E é tão bom quando a gente assiste, e é tão bom quando a gente vem aqui, que a gente sai daqui com a consciência tranquila, que a gente vai conseguir, de alguma forma, impactar na vida das pessoas. Muito obrigado. Vamos brindar? Obrigado, vamos. Fazer o nosso E brinde ainda é oficial. Natal, né? Então, Exatamente. Natal, Feliz Natal, Boa, Feliz Márcio. Natal pra Feliz todo Natal, mundo. José, Feliz Ano Novo, viu? E a Ano você novo de casa. também. Tchau, Obrigado, tchau. um abraço.